deve vivenciar esta realidade no casal. E aí nós partimos da instituição do primeiro casamento que o Senhor Deus concede. Vimos lá em Gênesis, no capítulo 2, quando o Senhor Deus fala: por isso deixará pai e mãe, o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E nós vimos os 3 princípios ali do casamento. Nós vimos a exclusividade, vimos a pactualidade e vimos a intimidade. Então, nessa ordem, conforme o texto se nos apresenta. E nós vamos continuar tendo em mente estes princípios do casamento dados pelo Senhor Deus, falando sobre a exclusividade, a pactualidade e a intimidade. Eu só inverti porque os slides onde eu começo falando sobre as mulheres é que há uma introdução geral do assunto, onde a gente pode refletir um pouquinho sobre aquilo que nós falamos ontem. Vocês se lembram quando eu disse que esse tema sobre família vive um contraste. Porque por um lado é algo vivencial, vivemos dia a dia, todo mundo possui uma realidade familiar. Todos aqui vivem algum tipo de realidade familiar. E ao mesmo tempo nós vimos que tudo que nós construímos como visão de família, muitas vezes não é baseado nas Escrituras. E como eu tenho defendido, e estou cada vez mais convencido de que nós só temos 2 opções. Ou nós baseamos a nossa visão em termos de família, de lar, filhos, marido, mulher, pelas Escrituras, ou nós baseamos a nossa percepção pelo mundo. Então, não há meio termo. Ou um, ou. Não pode ser ou. Então não tem como. E quando nós maculamos um pouquinho, maculamos um pouco a visão sobre família, persiste então o pecado. Eu sempre gosto de dar exemplo sobre o que a ciência considera como a substância mais tóxica do mundo. Uma toxina que é poderosíssima. Essa toxina ela é tão forte que bastam 28 gramas dessa substância para matar 20 milhões de pessoas. Bastam apenas 0,04 nanogramas de ingestão para matar uma pessoa, que é a toxina botulímica, a gente conhece como botulismo. É a substância mais, usando um português mais coloquial, é a substância mais venenosa do mundo. Que é uma bactéria que é conhecido como a toxina botulímica. Então você imagina 2 copos d'água, né? Água cristalina, água limpa. Uma é água pura, não há nada. Ela contém ali apenas a substância pura. E na outra você tem essa mesma substância, mas você coloca 0,04 nanogramas de toxina botulímica. Então, você vai dizer, não há nem como mensurar 0,04 nanogramas de botulismo. Não há como você mensurar isso. Aí você coloca lá e aí eu digo, então beba a que possui a 0,04 nanogramas de botulismo. Se você morrer, você vai morrer. Se você beber, você vai morrer. Então é isso que eu quero dizer. O pecado é muito mais nefasto do que essa toxina. E onde ele está, destrói tudo. Não importa se a aparência é de pureza, se a aparência tem lógica, se o que está sendo dito é um absurdo, contrariando o que nós entendemos. Quando nós contaminamos a nossa visão, a nossa percepção, com 0,00001 nanograma de pecado, isso destrói tudo. Então é muito importante nós termos essa percepção. É ou. Ou eu estou embasado nas Escrituras, e aí obviamente Cristo é glorificado, ou eu estou tendo a grande maioria com base nas Escrituras, mas alguns aspectos eu tomo da sociedade, e aí então eu destruo tudo aquilo que o Senhor Deus deixou como parâmetro. É por isso que eu também estou convencido de que, isso a gente vai falar um pouquinho mais no domingo, eu estou convencido de que o pensamento de esquerda, em toda a sua totalidade, é diabólico, mundano e carnal. E ele compromete a visão das Escrituras. É impossível um crente ter piedade de vida
se ele possui 0,04 nanogramas de pensamento de esquerda. Não tem jeito. Ele está destruindo o conhecimento de Cristo através desse tipo de raciocínio. Mas isso a gente vai ver no domingo, se o Senhor Deus assim permitir. Então eu quero começar fazendo uma introdução. A imagem não está muito nítida ali, mas enfim, a gente vai falar um pouco sobre a função do homem e da mulher no lar. Obviamente nós faremos aplicações que vão para além do lar. Então, a partir do lar, porque qual é a minha lógica? É perceber o papel de cada um no lar, e isso obviamente vai se espraiar na igreja e na sociedade. Então é isso que a gente deve perceber aqui, a maneira como nós devemos entender. E aí nós vamos agora refletir um pouquinho sobre o que nós entendemos como normalidade da cultura ocidental. Aí. Como é que nós vamos entender aquilo que é tido como normalidade? Essas duas imagens, elas já nos levam a refletir. Porque a pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte: o que os pais esperam prioritariamente da sua filha? Olha as duas figuras lá. E aí claro, nós poderíamos perguntar: ele prefere uma carreira profissional ou ele gostaria que a sua esposa fosse uma dona de casa? E meus irmãos, nós precisamos ser honestos. Precisamos ser honestos. O maior investimento que nós fazemos com relação aos nossos filhos, eu estou iniciando como exemplo a criação de uma menina, isso inclui também o homem. Nós queremos preparar as nossas meninas para terem uma carreira profissional. É por isso que nós exigimos dela que ela faça uma faculdade, que ela faça um mestrado, ela faça um doutorado, ela tenha uma profissão, ela exerça a profissão, é isto. Então, isso é normalidade. Quando alguém diz que os pais não deveriam se preocupar tanto com a carreira profissional de sua filha, aliás, carreira profissional já é um conceito muito complicado para uma mulher de Deus. Mas uma profissão, e deveriam investir pesadamente em formá-la como uma mulher preparada para ser esposa, mãe e dona de casa, isso já lhe causa um certo desconforto. E a gente precisa ser honesto para admitir isso. E nós estamos lidando aqui com o padrão de Deus e o padrão do mundo. A carreira profissional de uma mulher é padrão mundano. E nós precisamos ter coragem para enfrentar isto. Pode ser que haja pessoas na igreja que discordem disso e digam: não, eu não concordo. Mas você não pode afirmar que não é este o ensino das Escrituras. É isso que é mais triste. Nós discordamos, mas entendemos o que as Escrituras dizem. E aí, por mais que a gente tente de alguma forma justificar: mas as Escrituras foram escritas num outro tempo, as Escrituras foram escritas numa época que não é de hoje. É interessante pensar que as Escrituras, elas foram escritas sempre neste embate do papel da mulher na sociedade, sempre. Jezabel não é uma rainha que morreu no ano passado. Concorda comigo? Ela não morreu o ano passado. Ela vivia numa época em que algumas pessoas imaginam que esse tipo de assunto era muito tranquilo. E não é. Porque quando nós olhamos a maldição de Deus sobre os nossos primeiros pais, há uma frase lá que é dita à mulher. Diz assim, dizendo que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É assim que está a tradução. Essa tradução, me permitam a expressão, ela poderia ser melhorada na sua interpretação. Porque a mesma frase utilizada para Eva é a mesma estrutura. A mesma frase utilizada também para Caim, quando o Senhor Deus diz: o pecado jaz à porta. Ele vai tentar te subverter, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o sentido que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, é dizendo que a mulher, ela vai sempre afrontar a autoridade do marido. Essa é a construção, esse é o dilema, esse é o grande desafio que nós temos.
E o mundo mostra isso, o mundo está mostrando isso. E é claro que estou me referindo ao mundo ocidental, ao nosso mundo, né? Aqui no Brasil. Você vai dizer, mas lá no Talibã, mas isso é lá. Eu não estou falando de Talibã, até porque Talibã não é um movimento de Deus, né? Não estamos falando de outros movimentos, nós estamos falando aqui, nós estamos falando da minha filha, Ana, e da sua filha. Nós estamos falando disso. E é por isso que nós precisamos entender que essa normalidade da cultura ocidental é uma afronta pecaminosa aos princípios das Escrituras. Eu sei que isso é desconfortável ouvir. Eu sei que é difícil ouvir isto. Mas nós precisamos ter coragem. Como eu disse no início, meus queridos e honrados irmãos, nós podemos discordar, mas não podemos afirmar que as Escrituras não dizem isto. E aí que nós percebemos a dureza. Nessa... Meu irmão, eu estou aprendendo ainda. Essa normalidade da cultura ocidental leva ao que nós entendemos como o movimento feminista que começa no século XIX. É isso mesmo? É isso aí. Então o movimento feminista, ela trazia postulados já no século XIX bem pontuados. Dizia sobre a igualdade na família, a igualdade na sociedade e a igualdade na igreja entre homem e mulher. É por isso que nós temos hoje pastoras, temos hoje episcopisas, que são erroneamente chamadas de bispas, mas são episcopisas. Nós temos apóstolas, nós temos uma série de cargos femininos que são reconhecidos nestas igrejas. Isso, na verdade, é resultado de um processo manietado pelo pensamento de esquerda no século XIX. E isso é muito claro. Os movimentos feministas sabem disso. Os movimentos feministas, eles possuem projetos de enfraquecimento da autoridade masculina. São projetos. Não é uma luta por direitos. Não é. O feminismo não luta pelos direitos das mulheres. O feminismo luta para destruir a autoridade masculina. Esse é o objetivo. E aí, nesse sentido, a gente vai entender um cartaz que é o símbolo do feminismo mundial. É esse aí. Você pode colocar na internet, esse é o símbolo. Sim, nós podemos isto. E aí você vê a imagem que está aí. E você percebe que o feminismo não é outra coisa senão a masculinização da mulher e a feminilização do homem. Isso é o feminismo. O feminismo faz isto. Ele transforma o homem numa mulherzinha e transforma a mulher num homenzinho. É isso que acontece. E essa doutrinação, na verdade, é uma doutrinação que vem da esquerda, do pensamento de esquerda. O feminismo e tudo aquilo que se levanta contra o pensamento de Cristo vem do pensamento de esquerda. E aí eu gostaria só... Eu não quero estar entrando muito nesse assunto, porque domingo a gente vai discutir mais detidamente sobre isso, mas quando eu falo pensamento de esquerda, por favor, não confunda isso com o marxismo. O marxismo é um pensamento de esquerda, mas o marxismo não é a totalidade da esquerda. Nós temos vieses que são de esquerda e que nada tem a ver com o marxismo, até odeiam o marxismo. O nazismo odiava o marxismo, mas foi um movimento de esquerda. O fascismo não tinha nada a ver com o marxismo, mas era um movimento de esquerda. O Partido Democrata Americano não quer nem saber de marxismo, mas é um pensamento de esquerda. Então o pensamento de esquerda é uma coisa muito mais ampla do que o marxismo. O marxismo está no pensamento de esquerda, mas não é a totalidade desse pensamento. Então nós vamos perceber que essa doutrinação da esquerda, que é um pensamento, eu repito, diabólico, mundano e carnal, está tentando destruir os valores das Escrituras. E eu vou mostrar isso para os irmãos e as irmãs aqui presentes com imagens. Nós vamos perceber algumas imagens e você vai olhar para essa imagem e perceber qual é o propósito deste movimento de masculinizar a mulher e de feminilizar o homem. Então tá aí. É um desenho animado, a princípio inofensivo, né? Shrek. Então você tem lá a Fiona. Então você está percebendo aí o que essa imagem está passando. Nós podemos colocar outras imagens aqui, como esta. Fuga das galinhas, alguma coisa sobre dragão que eu não me lembro, Rapunzel, está aí. E você vai perceber a figura masculina
ao lado da figura feminina. Essa fuga das galinhas é um desenho bastante antigo, ele é feito por stop motion, que é bonequinhos e tal. Então, esse galo que está aí, está atrás da galinha, então ele deveria ser o líder do galinheiro. Aliás, ele é chamado, né? Você é o galo do galinheiro, mas quem já assistiu percebe todo o enredo nesse sentido. Mas não fica só com relação às crianças, então a gente vai ver mais imagens de uma coisa que se passa com naturalidade. Nós vamos ao cinema, nós gostamos daquilo, achamos interessante. Pastor Eliomar e o conselho pode ficar bem tranquilos. Então é aquilo que eu falei, Eliomar, o pastor tem que detalhar certas coisas, senão vai dizer, pastor Alfredo é contra cinema. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que é pecado o crente ir ao cinema, não. Eu não tenho essa percepção, esse purismo evangelicalista. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é sutil. É que essa imagem, ela entra nos nossos lares, ela entra na nossa mente, e nós aceitamos isso com toda a normalidade. Isto é normal. Nós rimos, nos divertimos com essas questões, e aceitamos. E não entendemos que existe todo um projeto por trás disso, que é masculinizar a mulher e feminilizar o homem. É isso que a sociedade de esquerda está fazendo. É isso que ela faz. É isso que ela imprime. É por isto que os pais hoje não se preocupam em olhar para a sua filha e dizer, minha filha, eu quero que você seja uma dona de casa, que você saiba lavar louça, que você saiba cuidar da casa, que você saiba cozinhar, que você saiba cuidar de seus filhos, que você cuide do seu marido. Isso virou tabu. Não há mais como. Se eu tenho uma filha, eu empurro a minha filha para que ela se torne uma profissional. Dentro das mais variadas desculpas, sei lá, se ela vai ficar viúva, sei lá. Então nós começamos a criar subterfúgios para imprimir na nossa mente essa concepção. E essa mensagem, ela vai sendo cada vez mais recrudescida na nossa mente. E nós aceitamos isso como normalidade. Nós criamos as nossas filhas como nós criamos os nossos filhos. Nós criamos a menina como nós criamos o menino. Não há nenhuma diferença. A carreira da infância, adolescência, juventude é exatamente a mesma. Não há nenhuma diferença. O ensino é o mesmo. Vai para a escola, se estuda muito, você tem que passar no vestibular, você tem que ter uma profissão e você tem que ter um trabalho. Não importa se é homem ou mulher. A pergunta que se faz é, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? E mais uma vez eu quero detalhar, eu não sou contra as mulheres estudarem. A minha filha estuda. Ela estuda. Não é isto que está sendo colocado aqui em jogo. Está sendo colocado aqui em jogo essa masculinização da mulher e essa feminilização do homem. E aí nós podemos ver a diferença dessas duas imagens. Nós podemos ver esta mulher que está aqui entre as flores, feminina, delicada, suave, e podemos contrastar esta imagem com Sarah Connor. Ambas são mulheres, mas elas vivenciam uma realidade diferente. Essa jovem eu não sei quem é, não sei nem se é autorizado usar a imagem dela, eu peguei na internet, mas eu achei de um mimo. E para contrastar o que de fato nós nos acostumamos a ver e achamos isso perfeitamente normal. Só que quando nós olhamos para essa percepção, nós vamos ver que essa normalidade cultural ocidental, ela contrasta com os princípios das Escrituras. Aí está uma imagem que demonstra o que Deus quer de suas filhas. E por que esse assunto incomoda? Por que ficamos desconfortáveis diante de uma fala como esta? Por que nossa tendência é dizer, isso é radicalismo, isso é um absurdo? Como é que traz um cara desse lá do meio do mato para falar essas bobagens aqui? É exatamente isto, porque nós vivemos essa normalidade ocidental. Se nós não rompermos com o pensamento mundano,
Se nós não lutarmos para dizer não ao que o mundo está dizendo, nós vamos ter sérias dificuldades e nós não vamos compreender qual é o ensino das Escrituras com relação a isso. Porque a pergunta que nós devemos fazer é: estamos baseados no pensamento de esquerda ocidental ou nós estamos baseados num pensamento que vem das Escrituras? Essa é a pergunta. A criação dos meus filhos tem por base o quê? A palavra de Deus? Como? Quando? De que maneira? Ou nós temos simplesmente feito com que os nossos filhos, eles tenham essa vivência mundana? Quando nós oferecemos os nossos filhos para o mundo e os afastamos de Deus. Nós vamos ver isso na última palestra sobre criação de filhos. Mas qual é o ensino das Escrituras? Vamos lá. Algo que os irmãos já conhecem. Então nós temos ali o princípio da criação. Nessa imagem são dois homens trabalhando no campo, trazendo sustento para casa. E diz assim: tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então o homem, e não a mulher, ficou responsável para cultivar, para cuidar, para trabalhar no campo. O que isso aponta é, com extrema obviedade, que esse trabalho ele está ligado à provisão. O homem, Deus criou o homem para provisionar o seu lar. E este é o objetivo inequívoco do Senhor. Volto a dizer, isso incomoda, não é? Isso traz um certo desconforto. Mas é como eu disse para os irmãos. Nós estamos aí entre a cruz e o mundo. É isso. Não há meio termo. Se nós andamos no, entre aspas, meio termo, é aquele copo d'água cristalino com 0,04 nanogramas de toxina botulímica. Bebeu, morreu. E é isto. Se somos influenciados, por menor que seja, por esse pensamento do mundano, é a morte. Por isso, quando nós olhamos para a criação, nós vamos perceber que o trabalho do homem está ligado à provisão e o trabalho da mulher está ligado ao lar. Porque na criação, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E isso está ligado ao parto, ao trabalho de parto. Não é o homem que gera um ser, não é o homem que tem filhos, que gera filhos e os coloca no mundo pelo trabalho de parto. É a mulher. Portanto, a mulher ela está ligada a isso. Mas o mais interessante é que com a queda, Deus não muda. Deus não diz assim: eu preciso agora fazer um arranjo, porque entrou o pecado. Não, muito pelo contrário. O Senhor Deus, Ele mostra claramente o papel de cada um. Tanto que a mulher, está em Gênesis 3, 16 a 19, diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. A tradução em português não nos ajuda muito, mas o que Deus está dizendo no original é: o teu trabalho de parto agora será doloroso. O teu labor, que é ter filhos, ligado ao lar, vai ser feito em meio às dores. O que nós vamos perceber é que o juízo de Deus por causa do pecado é colocar, não é mudar o trabalho do homem e da mulher, mas é colocar no trabalho do homem e da mulher dor. Porque a Adão ele diz: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão. Ou seja, é um labor dolorido. O homem agora, para trazer sustento para casa, é uma prática dolorosa. A mulher que está ligada ao lar, esse trabalho também será doloroso como resultado do pecado. Então Deus não muda. Deus acrescenta a dor, mas não tira a função do homem e da mulher. E o mais interessante com relação a isso é porque além da criação e além da queda, na redenção nós vamos ver isto também. Deus não muda. A função da mulher e a função do homem permanecem as mesmas.
Então nós encontramos no Salmo 128, quando ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí é o homem: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E a esposa? A esposa vem em seguinte: a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Homem provisiona, a mulher cuida do lar. Tito capítulo 2, de verso 3 ao verso 5 diz: mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. E por que devem ser mestras do bem? A fim de instruírem as mais jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas e honestas, boas, donas de casa, bondosa, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Com a redenção, Deus não muda. É criação, queda, redenção, permanece o padrão de Deus, que não é o padrão do mundo. É por isso que quando nós voltamos ao tema sobre a normalidade da cultura ocidental, nós vamos fazer a mesma pergunta: o que se espera prioritariamente da mulher crente? Uma carreira profissional ou uma esposa dona de casa? E eu me refiro ao que se espera da mulher crente de acordo com as Escrituras. Nós já vimos o que se deve esperar de uma mulher de acordo com o pensamento esquerdista que traz toda a sua modalidade. Eu estou falando agora pela perspectiva das Escrituras. O que pelas Escrituras se espera de uma mulher crente? É isso que nós precisamos entender. É dessa forma que nós precisamos tratar com seriedade. E eu quero repetir reiteradas vezes: eu sei que isso traz desconforto. E você pode até discordar, mas você não pode negar que há uma sublevação, há uma arrogância diante do padrão das Escrituras. Esse tipo de discurso aqui é inadmissível para muitos crentes. Porque para o mundo nem preciso dizer. Para o mundo seria uma coisa absurda. Mas eu estou falando para a igreja. Para muitos, esse discurso é um discurso inadmissível. Mas eu sempre tenho dito, com muito respeito, com muita consideração, eu tenho dito às pessoas que discordam, eu tenho dito para eles: me prove nas Escrituras o contrário. E aí nós poderemos, nesse aspecto, conversar. Por isso, o grande problema hoje, isso é que é triste. O grande problema hoje não é a compreensão e concordância com as Escrituras. Não, de fato, as Escrituras dizem isso. Eu concordo que é a palavra de Deus. O desafio não é compreender e até concordar que isso é o princípio do Senhor. Então, não é isto. Você sabe qual é o maior desafio que nós temos? Eu repito, não é compreender nem concordar. O maior desafio que nós temos é isso aí. É cumprir as Escrituras. De fato eu sei, é verdade, está lá nas Escrituras, muito claramente. Onde você vai ver que trata do lar, é o homem que provisiona, é a mulher que está ligada ao lar, está lá. O problema não é olhar para isso e dizer: de fato esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus, esse é o decreto de Deus. Não está nisso. O grande problema está, irmãos, em cumprir as Escrituras. Porque quando nós olhamos para a realidade de hoje, nós vamos perceber que o homem e a mulher, por essa realidade, vão apresentar comportamentos que estão afrontando as Escrituras. Por exemplo, os homens eles assumem um tipo de gentileza que não é a gentileza bíblica, não é a gentileza que vem da ação do Espírito Santo pelas Escrituras. O homem tem assumido uma gentileza que o transforma em dependente da mulher. O homem, ele tem uma compreensão tão elástica que se transforma em submissão à mulher.
O homem, ele tem tanto desejo em apoiar essa transformação, esse apoio que ele quer conceder às mulheres, que se transforma em omissão. Então eu quero dizer para os irmãos em alto e bom som, sabe quem é o culpado principal desta catástrofe nas igrejas? É do homem. Porque o homem se acovardou, o homem se tornou frouxo, o homem se tornou feminino. Este é o problema. Quando nós olhamos para a mulher, o auxílio se transforma em liderança. O trabalho se transforma em carreira. A submissão se transforma em oportunismo. Essa é a figura da mulher hoje na sociedade em que nós vivemos, na melhor das hipóteses. É por isso que eu faço uma pergunta agora que eu quero também encerrar quando eu falar sobre a autoridade masculina. A minha pergunta é muito simples. Se a igreja presbiteriana em Poá vivenciasse uma reunião de todas as mulheres de Deus aqui desta igreja, todas, sem exceção, e elas tomassem uma decisão e dissessem assim: nós não vamos mais estar à frente de nenhum ministério, nós vamos só apoiar o ministério do nosso marido. Eu pergunto para vocês, o que seria a igreja presbiteriana em Poá na semana seguinte? Como estaria o departamento infantil? Como estaria o trabalho voltado para a música? Como estaria a escola dominical? Como estaria a igreja? Se todas as mulheres santamente cruzassem os seus braços e dissessem: pastor, conselho, estou entregando o meu ministério, porque a partir de agora eu vou auxiliar o meu marido no ministério dele. Homens, o que seria dessa igreja? Você poderia dizer: não, seria normal, porque na igreja presbiteriana em Poá nós seguimos as escrituras. Não é a mulher que tem ministérios independentes, ela auxilia o seu marido. Eu pergunto, o que seria das sociedades, das domésticas, enfim, do que nós temos? O que seria? Será que a igreja presbiteriana em Poá continuaria tranquila, abençoada nos seus afazeres? Ou será que você, covardão, você, frouxo, seria desmascarado diante de uma situação tão antibíblica, tão pecaminosa, tão infernal? E é aí que nós devemos ver. Existe um escritor chamado Renato Cardoso, e ele diz o seguinte: os homens, pela primeira vez na história da espécie, estão se sentindo deslocados e perdidos dentro do casamento. Com o avanço da mulher em quase todas as áreas da sociedade, ela se tornou sua concorrente em vez de ter o tradicional papel de auxiliadora. O homem, que era o exclusivo caçador, provedor da família, agora vê o seu papel dividido e muitas vezes suplantado pela mulher. Ela se tornou caçadora também. A maioria das mulheres em um relacionamento atualmente trabalha e contribui no orçamento familiar. Em muitos casos, a mulher até ganha mais do que o marido. E esta tendência deve aumentar, considerando que em muitas faculdades do país já há mais mulheres estudantes do que homens. O que isso tem causado no casamento? Eis algumas consequências. A mulher tem se tornado mais independente do homem, menos tolerante com as peculiaridades masculinas, tem tomado decisões sem participá-lo e batido de frente com ele. O homem, na tentativa de agradar a mulher, tem se tornado mais sensível, retraído na sua posição no casamento, se sentindo desrespeitado pela mulher e às vezes descartável. Ou seja, a mulher tem se tornado mais como o homem e o homem mais como a mulher. Bagunça e confusão total dos papéis. E nós estamos falando aqui da igreja. Nós não estamos falando isso aqui do mundo. Nós estamos falando isso da igreja, onde eu recomendo, minhas irmãs, cruzem os braços e digam: nós não vamos mais estar à frente de nenhum trabalho. Não, mas o departamento infantil, nenhum trabalho. Porque não há nada mais saudável do que no departamento infantil as crianças verem o homem e a mulher.
e não serem acostumados a ver somente a mulher. Isso é danoso para a criança, porque ele aprende que é a mulher quem faz. Aí ele passa pelo departamento infantil, vai para os adolescentes, cai na mocidade, e aí os homens, eles dizem, eu tenho que ser covarde. E a mulher diz, eu tenho que fazer, porque ele não faz. Seria uma bênção se as mulheres reunissem e, de forma muito respeitosa, muito submissa, escrevesse uma carta de intenções para o conselho. E dissessem, homens, a partir de hoje, não pecaremos mais por sua causa. Vocês vão liderar, de fato, a igreja. E nós seremos suas auxiliadoras. Agora, qual é a base do argumento? Ou seja, qual é a base do que nós estamos falando aqui? Tudo isso que nós estamos retratando, um assunto que nos causa desconforto, um assunto que tira até a nossa tranquilidade, a aparente paz. Bem, a nossa base está clara, está nas Escrituras. Agora, do modo positivo, agora nós poderíamos perguntar, e o argumento do outro lado? O argumento do outro lado, onde a mulher toma essa posição, esse tipo de comportamento está nas Escrituras? A resposta é clara, não. Está nos nossos símbolos de fé? A resposta é não. Nem os nossos símbolos de fé, nem as Escrituras, elas nos dão subsídios para esse tipo de comportamento danoso, pecaminoso, destrutivo. Se nós fizéssemos uma estatística dos motivos dos divórcios que nós temos dentro da igreja, nós ficaríamos assustados. Porque quando nós olhamos para essa situação em que o homem se torna feminino, a mulher se torna masculina, assume o papel, e a criança na igreja, já de pequenininho, no primeiro contato que ela tem com o ensino, ela já aprende isso na igreja. Nós vamos perceber que a base do argumento não é outra coisa senão o pensamento esquerdista, a cultura social, o padrão mundano, o modelo diabólico. Estão vendo esse barbudo sem vergonha aí? Esse é Karl Marx. O maior mentiroso que existe. Desculpem, é porque eu estou agora. Agora vocês estão vendo o barbudo. Nós olhamos para o marxismo, é uma praga. O marxismo é uma praga. Por isso que desconfie da teologia da missão integral. Desconfie dela. Porque ela doura a pílula. Ela passa glacê sobre percepções. Nós encontramos a mídia que tem sido instrumento para divulgar isso. Então todo o poder, todo o padrão, toda a política, todo o consumo, tudo isso está envolvido na mídia, que destrói a palavra de Deus. Mas esta atitude de se distorcer o que Deus instituiu, isso começou lá no Éden. Quer ver uma coisa? Me respondam todos unanimemente. Quem Satanás buscou para conversar? O homem ou a mulher? Pronto, ele já subverteu a ordem de Deus. Você parou para pensar nisso? Ele subverteu, porque Deus disse, o homem é o líder, a mulher é auxiliador. O que o diabo faz? Ele subverte isso. Ele vai na mulher. É por isso que quando nós olhamos para isso, nós vamos ver uma triste causa, que pode se manifestar como o juízo da ira divina. Lá em Isaías capítulo 3, verso 12, diz, os opressores do meu povo são crianças, são meninos, são imaturos, e mulheres estão à testa do seu governo. Quando uma igreja possui muitas mulheres à testa de ministérios, quando o que é um absurdo, nós encontramos maridos que apoiam o ministério da esposa no sentido de auxiliá-las, de ajudá-las, isso manifesta o juízo do Senhor. E há um lamento, ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir.
O Senhor Deus é tão claro nesse processo, que Ele diz que quando a mulher manda é juízo. É algum tipo de manifestação do juízo de Deus. Por isso, o evangelicalismo podre, porque existe o evangelicalismo saudável, crente, correto, firme, sério, existe. Caso os irmãos não saibam, não é só reformado que vai para o céu. A gente sabe disso. Nós sabemos que é todo aquele que é alcançado pela graça do Senhor. O que nós entendemos é que a teologia reformada é, de longe, a melhor interpretação das Escrituras. Existe um evangelicalismo saudável, mas esse lado podre não só traz juízo de Deus sobre si, como tem trazido juízo sobre a nação. Isso é uma percepção minha, particular. Aí se você discordar, a gente vai ficar só na opinião de cada um. É uma opinião minha. Porque quanto mais cresce o evangelicalismo no Brasil, mais crescem os problemas. Na área da saúde, doenças que nunca existiam estão agora nos assolando. Uma corrupção sem precedentes. E por aí vai. Então é por isso que nós precisamos entender o que é esta mulher. Como é que nós podemos, e agora sim, até aqui foi uma introdução, para que a gente pense um pouquinho nisso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a mulher. Ou seja, o que é esta mulher? E vamos começar com um texto que muitas devem estar pensando, mas pastor, e Provérbios 31? É interessante, né? É fantástico perceber como é o coração humano. Porque toma um texto fora de contexto para contrariar todo o resto das Escrituras. Bem, vamos lá, vamos enfrentar isso, né? Estamos aqui para abrir as Escrituras. Então nós vamos começar com Provérbios 31. Dei uma desconfigurada aí, mas entendo que quem está tentando utilizar essa tecnologia é um jumento, né? Jumento só tem o casco ali, então às vezes não dá muito certo. E realmente eu sou um zero à esquerda. Não é só nessa área não, em muitas áreas da vida eu sou de fato um jumento. Mas vamos lá, os irmãos vão ter paciência. Diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e vinho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos, e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme a Javé, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Como é que nós podemos entender Provérbios 31? Será que nós devemos olhar para Provérbios 31 dizendo: pronto, está aqui. É aqui que a mulher deve ter a sua carreira na área da advocacia, sua carreira na área da medicina, sua carreira na área de engenharia. É aqui. Então está aqui, não tem jeito. É como eu disse, nosso coração é assim, né? Nós pegamos um texto fora de contexto e tentamos destruir o princípio das Escrituras. É a mesma coisa como aqueles que pegam lá, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, né, sobre o fato da mulher profetizar sem ou com véu. Pronto, pegou aquilo, pronto. Mulher pode pregar, mulher pode ensinar, desconsidera o ensino geral das Escrituras, distorcendo o contexto ali. Mas o tema não é esse.
Isso aí depois o conselho, o pastor Eliomar vai dar uma excelente aula sobre essa questão. Mas o que eu estou falando é a tendência, a nossa tendência. Nós não permitimos que as Escrituras falem. Nós queremos que as Escrituras falem por nós, é isso. Então muitas pessoas de forma tão equivocada têm utilizado esse texto para dizer, aqui está o fato de que a mulher também se torna caçadora, a mulher também se torna provedora, a mulher ela deve sair e ter a sua carreira. Bem, nós vamos tentar olhar isso de forma mais tranquila. Devemos olhar isso e perceber aquilo que o Senhor está querendo dizer. Quando nós olhamos para as características da mulher de Provérbios 31, primeira coisa que nós vamos perceber é que essa mulher ela é valiosa. E o valor desta mulher está ligado ao trabalho no lar. Ela não teme a neve, ela não teme que seus filhos fiquem abandonados, ela não teme. Essa mulher de Provérbios, ela não joga os seus filhos nas creches. Essa mulher de Provérbios, ela não entrega os seus filhos para a mãe, para a tia, para o irmão, para cuidar. Essa mulher de Provérbios, ela não deixa os seus filhos em casa para que o mais velho tome conta, para que ela saia para trabalhar. Mas esse valor da mulher é aquela mulher que é competente, ela possui um comportamento adequado, segundo aquilo que as Escrituras falam. A mulher de Provérbios 31 é organizada, competente, adequada em seu comportamento com o esposo e em casa, portanto excelente. Esse valor está ligado ao trabalho da mulher junto ao lar. Essa mulher também ela é companheira, como nós podemos perceber aí em 2 versos. Isso significa dizer que essa mulher, ela traz essa manutenção de um bom relacionamento, o seu marido confia nela, porque ela é bondosa, ela é cooperadora, ela é auxiliar. O marido pode contar com ela. Ele sabe que quando ele está lá sentado com os juízes, trabalhando com os anciãos, ele sabe que a mulher está em casa, cuidando de seus filhos, cuidando dos afazeres, cuidando da comida, cuidando daquilo que está ligado ao lar. Essa mulher, ela também é trabalhadora, e é interessante pensar, e aí é que vem o ponto. Porque como trabalhadora, todo o trabalho de Provérbios 31 está ligado ao lar, tecido, colheita, refeição, empregados, herança, plantio, o lucro, lâmpada, o tear. Além da identificação do trabalho manual, destacam-se as qualidades na administração da casa. É isso que eu quero dizer para os irmãos. É por isso que não há aqui nenhuma atitude com base nas Escrituras dizendo, bem, a mulher ela não pode, por exemplo, obter lucro em alguma atividade. Não é isso. Por exemplo, algo bastante prático. Os filhos estão na escola, todos. Maridão está trabalhando, ela está sozinha em casa. Bem, ela pode ter algum tipo de atividade que não venha ferir nem comprometer o seu trabalho no lar e daquilo obter lucro. Ela pode, por exemplo, como minha mãe faz, minha mãe faz uns tapetes de corda, e ela passa aí horas sentado, agora ela tranquila, né? Não tem mais marido, não tem mais filho, aí então ela tem 24 horas ou 12 horas, está ali, ela faz e vende. Ela fica toda contente, ela chega para mim, ai meu filho vendia um tapete por R$150. Ah, que bom, vendi um, então... Mas isso não fere, isso não vai trazer nenhum dano. Isso não significa dizer, eu volto a afirmar, que a mulher tenha que sair de casa e causar dano. Ela pode ter uma atividade lucrativa. O que nós precisamos entender é que essa atividade não pode ferir 2 princípios. O primeiro, ela não pode ser provedora do lar se ela tem um marido. E segundo, essa atividade não pode ferir, não pode dirimir suas responsabilidades em casa. Aí foi bom, né? Agora eu sinto um certo equilíbrio no discurso do Alfredo, né? Agora a coisa está melhorando um pouquinho. Não é no discurso do Alfredo, é no discurso das Escrituras. É isso que nós precisamos entender. É por isso que essa mulher, ela é diligente. Então ela é caridosa, ajudando ao necessitado, mantém a casa em ordem. O marido é honrado pela boa aparência que reflete o cuidado que recebe no lar. Obtém lucro sem prejudicar a casa. O cara quando vai lá entre os juízes, nossa cara, sua túnica é a mais limpa, sua túnica é a mais bonita. Com o cabelo ajeitado, a barba, aquele barbão, né? Devidamente aparada, você é cheiroso. Tudo isso é cuidado.
Ele reflete na sua vida que ele possui uma auxiliar, uma auxiliadora submissa a ele, que lhe é bênção. Ele não vai amarrotado, ele não vai desleixado, porque ele possui uma mulher que cuida. É nesse sentido que nós vamos perceber que esta mulher, por esta prática, ela se torna uma mulher honrada, é digna, é tranquila, é sábia, é bondosa nas palavras, possui o elogio dos filhos e do marido. Os filhos olham para ela e dizem assim: mamãe sempre cuidou de mim, sempre. Eu não fui cuidado pela escola, eu não fui cuidado pela creche. Para mim, sabe, irmãos e irmãs, é tão triste quando no noticiário sai aquelas notícias de crianças que estão na creche e morrem, são espancadas. E aí a mãe vai, é um absurdo, é meu filho. Eu olho para aquela mulher e digo: ele pode ser seu filho biológico, mas ele não foi seu filho no convívio. Porque era para você estar cuidando. Se você estivesse cuidando do seu filho, mulher, ele estaria vivo e com saúde. E eu volto a dizer, eu sei que é um assunto muito desconfortável, mas ele precisa ser encarado com seriedade. Queridas mães, não é a vovó responsável para cuidar do seu filho, nem a titia, nem a prima, nem a creche, nem ninguém. Deus não deu esses filhos para essas pessoas. Deus concedeu esses filhos a você e a seu marido. Só que seu marido é o provedor. Ele tem que sair de casa, ele tem que buscar o sustento. É por isso que nada pode ser realizado se não houver da parte da mulher piedade. A mulher de Provérbios 31 não prioriza a beleza física, embora ela seja importante e necessária, claro. Não estou dizendo agora que a mulher vai ficar com o cabelo escaramuchado, faltando um dente, né? Não é isso. Não é isso. Até certas correções médicas, né? Não sei. Se eu estou falando, se o conselho discorda, depois pode detonar, mas deixa eu ir embora primeiro, se vocês detonam. Mas até, sei lá, a minha orelha é de abano, né? Quero encostar um pouco mais na cabeça. Que bênção, né? A orelha de abano é a maior bênção, o quesito que você ouve melhor do que qualquer outro. Mas eu quero encostar na cabeça e tal, sem problema. Mas o que eu quero dizer é que isso não é o principal. O principal da mulher de Deus é ela se preocupar com aquilo que Deus pensa dela, por isso ela é sábia. A preocupação dela, que suplanta todas as suas demais preocupações, é ela colocar no seu coração e dizer: o que Deus pensa acerca de mim? O que Deus pensa com aquilo que eu tenho feito com os meus filhos? O que Deus pensa com aquilo que eu tenho feito com o meu marido? O que Deus pensa com aquilo que eu tenho feito com a minha casa? Isso é ser sábio, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor do Senhor é ter uma preocupação profunda, latente, diária, em fazer a seguinte pergunta: o que Deus pensa do que eu estou fazendo? E é nesse sentido que nós vamos perceber que Provérbios 31 mostra que essa mulher, ela precisa ser valiosa, ela precisa ser companheira, ela precisa ser trabalhadora, ela precisa ser diligente, ela precisa ser honrada, ela precisa ser piedosa, e tudo está ligado à grande prioridade que ela tem, de olhar para o lar. Então é por isso que a mulher de Provérbios 31, o que se espera dessa mulher crente? É isto: o valor, o companheirismo, o trabalho, a diligência, a honra, a piedade. E o que nós vamos perceber é que as Escrituras, Velho e Novo Testamento, elas concordam com isso, porque quando nós vamos lá para Tito, capítulo 2, como nós vimos, essa mulher que deve cuidar do seu marido, deve ser boa dona de casa. Nós já lemos esse verso no início, que as mulheres são mestras do bem e devem auxiliar as mais novas. Devem auxiliar as mais novas com que aspecto? Ele diz: quantas mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas minha filha, você tem que estudar. Não fica assim não. Você só tem o ensino médio?
Que vergonha! Faço não. Hoje você tem marido, amanhã... Faço não, faço um curso. Não tem EAD? Então vai lá. Não, mas eu tenho os meus filhos. Não, mulher, você não tem mãe? Joga. É isso que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas? Não. Elas devem ensinar as mais novas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, a serem honestas, a serem boas donas de casa. E é aí que vem a pergunta inicial: o que nós estamos imprimindo nas nossas filhas? A serem profissionais ou a serem boas donas de casa? É muito mais valoroso diante do Senhor ensinar uma filha a lavar louça, ensinar uma filha a cuidar da casa, ensinar uma filha a cozinhar, ensinar uma filha a cuidar dos seus filhos, ensinar uma filha a estar diretamente ligada ao lar, do que conceder a ela uma carreira. Mas eu volto a dizer, esse assunto incomoda. Esse assunto incomoda. Dói ouvir isto. E a nossa tendência é discordar. Mas quando nós olhamos o que Paulo fala sobre essa mulher, ele diz: tudo isso deve acontecer para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, quando nós unimos os valores da mulher com Provérbios 31, que ela deve ser valiosa, companheira, trabalhadora, diligente, honrada e piedosa, nós vamos ver que em Tito ela deve ser piedosa, esposa, mãe e dona de casa. Quando nós olhamos para a mulher, segundo Efésios, capítulo 5, verso 22 a 24, diz lá claramente: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Irmãs, isso é sério demais. Deus não está dizendo, mulheres sejam submissas na medida do possível. Mas o que as Escrituras estão dizendo é o seguinte, eu vou traduzir. Você se submete ao Senhor? Então, da mesma maneira, você deve se submeter ao seu marido. Irmãos, eu sei que muitos têm dourado a pílula, têm colocado glacê em cima, colocado açuquinha, colocado queijo no fricassê. Eu sei que muita gente faz isso, mas o que as Escrituras estão dizendo é: sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. E o que significa então submissão? Submissão significa reconhecer a autoridade, é colocar-se debaixo da autoridade. Essa palavra é militar, sabia? Paulo utiliza uma expressão que é típica dos militares romanos da época. Então era a posição de um soldado diante de um general. É isso que as Escrituras dizem. Por isso, quando nós entendemos que a submissão significa reconhecer essa autoridade, também significa que deve tratar com respeito. As mulheres precisam respeitar os seus maridos. Os maridos não são filhos. Os maridos não são meninos. Às vezes o marido está com aquela camisa suja, rota, para ir para a igreja. E aí a esposa chega diante dele e fala: não. Com essa roupa eu nem sai. Volta, troca isso. Vai trocar essa roupa. É assim que nós fazemos? Cuidado aí, olha o que você está fazendo. É assim que as mulheres devem tratar o seu marido? Como se fosse um filho? Eu já vi uma missionária dizer que, olha, o marido é o filho mais velho. A mulher tem que ter paciência com ele. Que coisa mais diabólica, né? Uma palavra assim tão cândida, mas tão satânica, porque quando as Escrituras dizem que a mulher deve ser submissa ao marido, significa dizer que ela precisa tratar o seu marido com respeito, e isto significa obedecer a Deus. O apóstolo Paulo não diz assim: maridos, exijam a submissão das suas esposas, mas o que a palavra de Deus diz é: mulheres, sejam submissas. Não é o marido que vai reivindicar da mulher, é a mulher que, em obediência a Deus,
vai cumprir a sua função. É a função das Escrituras. Eu repito, não é a função que o mundo concede, não é a função que o pensamento de esquerda nos imprime com o feminismo e com tantos ismos que existem. Não, é um princípio que vem do Senhor. Por isso que nós vamos entender que essa submissão, ela é incondicional, ou seja, em tudo. Agora, é claro que você vai dizer, então significa dizer que eu vou obedecer cegamente o meu marido? Não, porque você sabe que a submissão ao seu marido está em acordo com a submissão a Deus. Então, se o seu marido tentar, minha irmã, fazer com que você tenha atitudes pecaminosas contra Deus, aí não, porque aí você está se submetendo ao Senhor. Mas excetuando isso, é em tudo. Por isso, essa submissão não significa dizer que deve acontecer somente quando há concordância. Tá? Eu concordo com meu marido, então eu me submeto. Ou somente quando se tem um bom marido, um marido temente a Deus. Não. Ou quando ele é competente, também não. Você pode até discordar do que o seu marido faz, mas você não pode se insurgir contra ele. A mulher não se submete apenas ao marido que é inteligente, que é um homem de Deus, é um homem de oração. Não, ela deve se submeter inclusive àqueles que não obedecem à palavra. Não é o que Pedro diz? E Pedro faz um contraste tão grande, porque ele diz assim, mulheres, sejam submissas ao próprio marido, mesmo àqueles que não obedecem à palavra de Deus, e sejam como sua mãe Sara, que chamou o seu marido de Senhor. Esta é a submissão. Ai, mas isso é um absurdo. É. Para o mundo é. Para o atual contexto em que nós vivemos é. Porque quando nós olhamos para a submissão, nós vamos perceber que aqui nós temos o quê? A doutrina do senhorio de Cristo. É como ao Senhor. E Cristo é o modelo. Nós temos também aqui retratados a doutrina da providência do Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, a mulher deve olhar para o marido como a igreja olha para Cristo. Então nós temos aí a doutrina da providência intimamente ligado ao Senhor. Também existe aqui a doutrina da redenção, sendo este mesmo o salvador do corpo. É claro que nós não podemos comparar o resgate, a proteção e até em alguns momentos a salvação do homem sobre a mulher, como Cristo faz com a igreja. Não é isso. O que nós estamos olhando aqui é o princípio teológico. É o exemplo de Cristo e aquilo que a mulher deve ver. Por que ela deve ser submissa? Obviamente o apóstolo Paulo utiliza a doutrina da igreja e sua relação com Cristo. É uma eclesiologia. O modelo é Cristo e a igreja. E as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja é a Cristo. Tendo a observação dessa doutrina do senhorio de Cristo, da providência de Cristo, da redenção em Cristo, e essa doutrina da relação entre Cristo e a igreja. E aí nós poderíamos concluir fazendo a seguinte pergunta: tenho eu sido esta mulher? Tenho eu obedecido ao Senhor conforme a sua palavra? Lembra do exemplo que eu dei sobre a toxina botulímica? Lembram? 2 copos, né? Esse aqui são 2 copos d'água. Você olha, tá aí os 2 copos d'água. Só que aqui tem um avisozinho bem pequenininho. Neste copo existem 0,04 de toxina botulímica. Mas não estou vendo nada. É tão pouco. Não compromete. Aí você pega aí. No máximo 32 horas depois você está num caixão sendo velado. É isto que o pecado faz. Tantos pais, tantas famílias, tantos casais dizem o que está de errado no meu relacionamento que não dá certo. O que está de errado? A resposta é simples: tudo. Porque tudo está contaminado. É necessário retornarmos às Escrituras
E aí é óbvio que poderíamos fazer a seguinte pergunta: o que a mulher deve fazer com relação a isto? Minhas irmãs, talvez um conselho pastoral que eu trago a todas vocês, mulheres honradas e resgatadas pelo sangue de Cristo. Tenha o hábito de orar regularmente pelo seu marido. Ore para que Deus dê sabedoria a ele. Ore para que ele seja o seu protetor. Ore para que ele seja um homem segundo as Escrituras. Ore para que ele seja um bom marido. Ore para que ele seja inteligente. Ore para que ele deixe de se acovardar e possa assumir as suas responsabilidades em casa, na igreja e na sociedade. Ore por ele, interceda por ele, chore por ele, clame por ele junto ao Pai. Você é auxiliadora. Olhe para o seu líder e diga: Senhor, tem misericórdia e ajuda para que o meu marido seja este homem segundo a palavra de Deus. Não seja este homem, por um lado, acovardado e por outro lado, machista. Nós vamos falar isso quando falarmos também sobre o homem. Mas que seja um homem segundo a tua palavra. A mulher, ela deve fazer isso. E o segundo é: permita que ele exerça a autoridade e a liderança no lar. Faça isso, minha irmã. Não assuma a liderança do seu lar, sob hipótese alguma. Mas o meu lar está ruindo. Deixe ruir. Ore e confie no Senhor. Não assuma liderança ao lado do seu marido, porque isso é pecado. Certa vez estavam levando a arca do Senhor para Jerusalém. Davi ia na frente. O que Davi fez? Uma coisa tão pequenininha, 0,04 nanogramas de botulismo. Ele disse assim: olha, lá nas Escrituras dizem que os levitas deveriam carregar a arca. Mas eu tenho visto aí ao redor, quando eles querem consagrar os seus ídolos, os seus deuses, eles colocam num carro de boi. E enfeitam. E saem ali celebrando. Nosso Deus merece o melhor. Estamos em outros momentos. Vamos colocar a arca do Senhor num carro de boi. E vão lá todos os cantores, o grupo de louvor, um nome que eu não gosto muito, mas enfim, o grupo de louvor, e está lá, e vamos lá, vamos todo mundo. Mas espera aí, mas a palavra de Deus não diz que tem que ser a pé, carregando? Não, mas olha só, o mundo todo, nós temos que dar o melhor, nós temos que ser os melhores, temos que ser modernos, atuais. Senhor Deus, Davi fez isso. Aí lá vai a carro de boi, né? Quem é do interior sabe o que significa esse som. O pessoal da cidade não sabe, nem imagina. E vai o carro de boi. Aí o carro de boi dá uma torcida e a arca vai tombar. Uzá, cheio de boas intenções, estende a sua mão. Aí o Senhor lá do céu, do seu trono da graça, cheio de ira, diz: basta, e mata o homem naquele lugar. Meu lar não dá certo, meu lar é um problema. Eu vivo constantemente no gabinete do pastor e as coisas não acontecem, não funcionam. O que será que está acontecendo? Tudo. Onde está o erro? Em tudo. Porque quando há um pequeno erro, contrariando as Escrituras, tudo é comprometido. Porque qual é a vontade de Deus? O que se espera prioritariamente da mulher crente? Que ela seja valiosa, companheira, trabalhadora, diligente, honrada, piedosa, esposa, mãe, dona de casa. E tudo isto, sendo ela uma mulher submissa ao Senhor e ao marido. Qual é o seu padrão? Qual é o padrão que você está imprimindo nos seus filhos? Qual é o padrão que nós, como igreja, e aí eu me refiro de forma muito respeitosa e muito amorosa, porque eu tenho aprendido a amar essa igreja. É tão bom, né? Volto aqui e já vejo fisionomias que conheço. Amigos, tão bom isso. Eu me sinto parte, embora more tão longe. Mas eu quero dizer o seguinte: o que a igreja presbiteriana de Poá tem ensinado aos seus filhos? Qual é o padrão? Das Escrituras? Ou das Escrituras com um pouquinho de mistura do pensamento mundano? Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. É uma palavra que incomoda, ela não é à toa que ela mesma é comparada ao martelo que
esmigalha a pedra, com a espada que entra e divide o que nos parece indivisível. Ela, de fato, vem para demonstrar o quanto somos pecadores e o quanto nós carecemos do Senhor. E ao mesmo tempo, essa palavra é luz, que nos conduz por um caminho seguro. Ela é mel, que nos alimenta com sabor. Esta palavra é santa. Esta palavra é o próprio Cristo, porque Ele é a palavra encarnada. Oh meu Deus, eu sei que tantas vezes estamos indo em direção contrária ao que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. E tomamos a forma do mundo sem sentir. Oh meu Deus, por favor, sê conosco. Sê com as nossas irmãs. Mulheres honradas, respeitadas, valorosas, inteligentes. E que devem usufruir da felicidade em cumprir o seu papel. Tão contrário ao que o mundo diz, tão contrário ao que a cidade de São Paulo, a cidade de Poá tem dito. Mas que sejamos corajosos em não apenas conhecer e concordar com a palavra, mas em cumpri-la, com a tua ajuda. Carecemos da tua misericórdia, para que cumpramos a tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abrir para perguntas, pastor? Então vamos lá, por favor, faça perguntas, tem que usar ali o microfone. Por favor, faça perguntas. Vamos lá, Edu. Mas vai com calma, cara. Tenha misericórdia do palestrante, por favor. Pastor, eu queria fazer um comentário e queria que o senhor criticasse a minha afirmação, né? Se for pertinente. Eu acho que a gente, nossa cultura local brasileira, assim, tem... Assim, geralmente era o avô muito pobre, o pai que conseguia alguma coisa numa fase onde o braço bastava, os filhos estão numa época onde consegue-se faculdade para conseguir viver, e eu prospecto para os meus filhos a faculdade como condição sine qua non para que eles tenham um futuro bom lá na frente. E aí eu vou criando meus filhos assim. E na nossa cultura local, eu não vejo que minha filha deveria fazer uma faculdade para que ela seja mais culta, que ela deva estudar idiomas para que ela seja mais culta, para que ela possa instruir os meus filhos em casa. Mas o fazer faculdade é para ganhar dinheiro somente. E aí quando o senhor afirma coisas assim, o que nós tendemos a pensar diretamente é, então não precisa estudar. Ou se é para estudar, é para poder ganhar dinheiro. Mas eu subtraio do papel dela que ela pode ser como minha esposa, a minha filha, amanhã, esposa de um homem crente, vai receber um pastor estrangeiro em sua casa, pode se relacionar com alguém e ajudar, ser a coroa do seu marido nesse aspecto também. Perfeito, é isso mesmo. É como eu disse lá no início da palestra, é por isso que o pastor precisa explicar bem o que ele está dizendo. Não está dizendo nem que a mulher deva ser feia e desleixada, a questão do cuidado com o corpo, com a aparência, e nem dizer que é proibido as nossas filhas estudarem. Não é isso. O que nós precisamos entender é isso, quais são os objetivos. Então, se tudo que eu faço para minha filha é para que ela seja uma excelente auxiliadora, por exemplo, uma moça começa a namorar um rapaz que faz medicina. Ela está fazendo, por exemplo, curso de direito, ela pode dizer assim, não, eu vou mudar, eu vou fazer enfermagem. Porque como enfermeira eu posso auxiliar meu esposo de forma tão próxima a ele. Ela faz enfermagem e vai trabalhar junto com o marido, vai auxiliar o marido. Por exemplo, o esposo é empresário, tem uma empresa, e ela diz, não, então eu vou deixar o curso curso X, e vou fazer secretariado executivo. Porque eu vou ser a secretária do meu marido. Uma filha pode fazer isso com o pai. Então, de fato, não se proíbe o fato da mulher estudar. Não é isso. Não é que a mulher analfabeta, ela está mais próxima de Deus. Não é isso. Não se trata disso. É objetivo. E aí você foi preciso, foi no alvo.
O problema é esse, Edu. É porque eu coloco minha filha lá, não é para auxiliar o marido, nem cuidar dos seus filhos. É para ela ter um emprego e ganhar dinheiro. É isso. Essa é a questão. E como nos mostra Provérbios 31, a mulher até pode ter atividade remunerada, mas isso não pode, esse é o princípio, isso não pode tirar, toldar, atrapalhar, fazer tropeçar o fato dela ser mãe de casa e ser esposo. Perfeito, não tem o que tirar não, é só concordar com você. Mais alguém? Pois não, tem um senhor ali. Pastor, eu não sei se é lei ou se isso é feito por questões partidárias, mas os governos, inclusive o Estado de São Paulo, quando eles fazem as casas aí para dividir com o povo, chamado a Minha Casa Minha Gente, a lei, ou segundo aquilo que eles imperam, é que a escritura tem que ser em nome da mulher, não é? Eu não sei por que razão essa questão, mas normalmente eu vi isto e achei isso um absurdo. No caso desse, o casal cristão, como ele deve agir dentro desse parâmetro, dentro esse absurdo aí? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Aliás, eu nem sabia disso, né? É uma informação a mais que eu... Pois não, pode falar. Espera aí, ele vai te dar o microfone. Espera aí, só um pouquinho. A questão que o governo coloca é a questão legal de o marido pode se aproveitar da ocasião e deixar a mulher ou os filhos na rua e fazer. Então, por isso criou-se uma lei para que o bem seria resguardasse a mulher com esse direito. Então, por isso que está no nome dela, porque ela ser a consequência de criação dos filhos. É como o divórcio, que a prioridade é a mãe ficar com os filhos e a casa, no caso, também ficaria com a esposa, né? Eu posso responder o que o irmão coloca trazendo um princípio geral. Uma das muitas anomalias, absurdos, atos inaceitáveis da esquerda é interferir e monopolizar as famílias, os lares. Ela faz com que o Estado entre de forma violenta e determine o que deve ser feito ali dentro. Um exemplo disso, que eu vou tocar um pouquinho quando falar sobre criação de filhos, é a famigerada Lei da Palmada. Então ela está dizendo isso, dizendo, você vai criar o seu filho não segundo aquilo que você entende pelas Escrituras, você vai criar o filho conforme nós queremos. Então você não toca um dedo na criança. Então é nesse sentido. E aí neste princípio geral, faço coro com o irmão, é um absurdo. Isso é uma decisão que tem que ser tomada pela família. E se nós achamos que o homem, como líder, como ele deve assumir essas responsabilidades, quem é o Estado para dizer o contrário? Isso é um absurdo. Aliás, não sei se há aqui juristas no nosso meio, mas eu acredito que qualquer pessoa que entre com um mandato de segurança, dificilmente um juiz vai dizer o contrário. Porque é um absurdo. Quer dizer, vai comprar um carro, o Estado diz, tem que ser no nome de fulano. Vai receber uma casa, tem que ser no nome, isso é um absurdo. Então, isso já mostra, meu amado irmão, como esse viés esquerdista do Estado tem invadido e violentado as famílias. E determinando aquilo que não lhe compete. Não compete ao Estado isso, mas o Estado invade. Porque o pensamento de esquerda é assim mesmo. O pensamento de esquerda é monopolizar o pensamento, as liberdades, as ações dos indivíduos. É isso que esses partidos de esquerdas, esses movimentos de esquerda, seja ele de que cor for, de que partido for, faz. Então, eu poderia dizer com muita tranquilidade que isso, como todas as intervenções do Estado, é por isso que é um absurdo o Estado obrigar que a gente coloque os nossos filhos nas escolas públicas ou escolas fora de casa. Não permita que as crianças sejam educadas em casa pelos pais, nas disciplinas matemáticas. Por quê?
Porque existe um projeto, um prospecto, que vem lá da modernidade, vem lá do iluminismo, de que essas crianças elas precisam ser conformadas em pensar conforme o Estado e não conforme a sua família. Então nos obriga. Isso é um absurdo. Então é um absurdo em todos os sentidos. Tinha a Carol ali. Controla ele, Omar, o tempo. Pastor, o senhor falou claramente o que é submissão e mostrou a exceção, que é quando há pecado. Mas eu acho que seria interessante assim esclarecer ou dar alguns exemplos do que não seria submissão, porque a gente tende a extremos. Então, ou eu vou ser revoltada, vou tomar frente, ou eu me anulo. Né? Então, às vezes, há essa confusão. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, o que não é a submissão? Se é uma mulher crente, que respeita e entende a liderança do seu marido, mas aí algum exemplo, alguma maneira para ficar mais claro. Mas me ajude, em que sentido você está perguntando? Não é submissão em que sentido? Em sentido de ela se... Ela não pode opinar, entende? Assim, surgiu dúvidas desse tipo. Eu não posso opinar, eu não posso ensinar algo que eu aprendi, compartilhar com meu marido, nesse sentido. Certo. Não, é por isso que eu disse, e eu coloquei isso lá no estudo, tem até no slide, a mulher tem o direito até de discordar. E essa discordância, ela vem de um debate. Aliás, eu até diria para os maridos o seguinte: ouçam a sua esposa. Ouçam. Eu tenho vivido isso e eu tenho sido liberto assim, de muitas mancadas. Porque minha esposa vem a mim com muito respeito. E ela diz: amor, acho que o caminho não é esse. Acho que você está equivocado. E ela fala e eu vou raciocinar. Quantas vezes eu vou a ela, dou um beijo, agradeço, amor, muito obrigado, você me livrou de uma boa. Então é nesse sentido. A submissão não anula o fato da mulher ser inteligente, ser competente, ter uma visão correta da vida e até mesmo apontar erros no marido. Agora, é importante pensar o seguinte: a última palavra é dele. Isso aí é inegociável, não tem como. A última palavra. Então, se o seu marido for um cabeça dura, e ele não se aperceber que você, mulher, está apontando para um caminho melhor, e ele for um cabeça dura e for pelo caminho pior, não se preocupe. Deus vai cobrar dele. Aliás, quem Deus procurou no Éden? Eva ou Adão? Então pronto, é isso. Até porque Adão estava ao lado de Eva, né? Não sei se você sabe disso, mas a construção do texto mostra que ele estava bem ao lado dela. E ela conversando com a serpente e ele... Não é? É isso. Então quando Deus chegou, não disse assim: Eva, Eva, o que fizeste? Serpente, serpente. Não, Adão, Adão, onde estás? Venha prestar contas aqui. Então isso é um princípio que eu vou falar com relação à autoridade masculina. Né? Não sei se respondi, Carol. Mas é óbvio que a submissão não é subserviência. A submissão não anula a mulher. Pelo contrário, a dignifica. Porque ela pode e deve. Aliás, marido e mulher devem sempre conversar sobre tudo. Maridos, é porque eu não quero antecipar o marido, né? Mas maridos, não tome nenhuma decisão na sua vida sem antes conversar com sua mulher. Geralmente quando um pastor chega para mim e fala: pastor, Alfredo, eu estou pensando em fazer isso, aquilo, outro. Primeira pergunta que eu faço: Eliomar sabe disso, né? Conversou com sua esposa? Não, vou conversar, ou já conversei. É isso mesmo, converse com ela, veja o que ela tem a dizer. Ela é sua auxiliar. Não é? Ela é a vice-presidente do lar. É isso, a mãe é essa, a vice-presidente, porque os filhos estão subjugados. É isso, é conversar. Até porque nós precisamos ter muito cuidado, porque os homens confundem a autoridade com machismo. E machismo é tão pecaminoso quanto o feminismo. É tão diabólico, tão carnal quanto. A diferença é que a autoridade do homem é para conduzir a sua família, a sua esposa, para mais perto de Cristo. O machismo é para que a mulher sirva a ele na sua vontade. Essa é a diferença. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Mais duas perguntas, vamos lá. Pastor, uma dúvida em si. Hoje nosso país está passando por uma situação muito difícil referente à crise. Como que deve ser a posição da mulher, vendo no caso de um marido perder o emprego por conta da situação? E o senhor comentou dela exercer funções que podem ser remuneradas,
ela poderia, no momento de crise, que num caso de um marido ser despedido e ter que submeter a decisão, infelizmente submeter a esse problema que o país está passando, a mulher ela pode tomar a posição temporária de ajudar no lar financeiramente até que o homem possa então assumir depois um trabalho, trazendo para si a função principal? Eu posso responder isso pelo princípio geral das Escrituras. Irmãs, não é errado, não é pecado a mulher exercer algum tipo de atividade remunerada. Está claro, é óbvio, está lá, traz o sustento, né? A ideia, mas ali a palavra sustento não é que está sustentando a casa, ela tem o ganho, com o seu trabalho. Então, claro que se a mulher ela está adequada a esses princípios de Provérbios 31, e o maridão, por exemplo, é desempregado, está procurando, e ela tem essas atividades remuneradas, e esse dinheiro serve para comprar o pão e tal, etc. Claro, porque eu volto a dizer, irmãs, não significa dizer que a mulher, não posso ter nenhuma atividade que tem a habilidade, como minha mãe, fazer aqueles tapetes bonitos, não, mas não vou vender, eu dou de graça, mas eu não vendo. Não, isso é uma coisa... existem atividades, por exemplo, que a mulher pode fazer em casa. Ela pode. Hoje nós temos a internet, nós temos tanta... não tem essas vendedoras de sei lá o que, como é que é, Natura, essas coisas todas. Está lá em casa, ela entra em contato com as amigas. Amiga, olha o que eu vi. Faz bijuterias. Faz uma bijuteriazinha, põe na internet. E gente, olha, manda lá para mim, Alfredão, quebra o meu galho aí, Alfredão, olha essas bijuterias. Se alguma irmã quiser, entre em contato comigo, pode. Não há nenhum problema quanto a isto. E das mãos, ela trazer dinheiro para dentro de casa. O que não pode é quebrar o princípio. Esse princípio não pode. Então, se, por exemplo, o marido perde o emprego, a mulher ela monta bijuterias, em casa, vai ali monta. Ela monta, ela não há nenhum... Ou então vem para a igreja, uma associação de irmãs aqui, e faz... bijuterias para vender, tá, ela faz. O marido não está trabalhando e aquilo traz um sustento para casa. Não tem problema nenhum. Agora, é claro que o marido precisa orar e dizer, Senhor, eu não quero essa situação. Eu tenho que sustentar. Isso da minha mulher é um extra, é um bônus, mas eu tenho que fazer isto. Então, minhas irmãs, se você tem habilidade com montar bijuteria, fazer tricô, sei lá, não sei, alguma coisa que você faça em casa, a partir da internet, algum trabalho que não venha, de forma nenhuma, interferir na sua atuação como esposa, como mãe, como dona de casa, claro, o Provérbios 31 diz isso, nós afirmamos isso. Então eu posso responder com muita tranquilidade que nesse contexto, ela continua angariando aquele dinheiro e dizendo, vamos, amor, vai lá, vai procurar um emprego, ainda estou vendendo essas bijuterias aqui, vendendo isso, enfim, algum tipo de serviço, e você pode realizar, sem dúvida nenhuma. Pastor, diante desses comentários e da maneira que o senhor colocou, de uma forma... Espera aí só um instantinho. Não, depende do que a gente entende por fora de casa, porque o fato dela estar restrita ao espaço do lar, não significa dizer que seja mais santo. Porque o importante, irmãos e irmãs, é o princípio. A mulher, ela precisa entender que suas atividades, elas não podem, de forma nenhuma, dirimir o seu papel. É isso. E tem que ser o tipo de atividade que ela diga assim, não, aí já está atrapalhando. Então, gente, vou parar um pouco aqui. Minhas clientes da internet, vou parar um pouquinho. Como eu dei o exemplo de uma associação, pode ser aqui na igreja, na casa de uma outra irmã, num escritório, sei lá, alguma coisa. Gente, eu vou dar uma parada, tá? Eu preciso cuidar mais do meu filho e tal, nesse sentido. Porque... às vezes a mulher pode ter um tipo de trabalho lucrativo dentro de casa e ela ferir o princípio. E às vezes ela sai da sua casa naquele momento que os filhos estão na escola, o marido e tal, e ela não feriu o princípio. É nesse sentido. Pastor, diante do que o senhor colocou, esses regimes de governo esquerdista e situações como o marxismo ou fascismo que o senhor narrou aí, a gente pode observar no sentido de um anticristo ou um anticristianismo intrínseco nessas questões? Em absoluto.
Em absoluto. Todo o pensamento de esquerda é satânico, é diabólico e é carnal. Todo pensamento de esquerda. Não há, na minha visão, a menor possibilidade de alguém dizer que ama a Cristo e concordar com o esquerdismo. Não há a menor possibilidade. Porque, assim, aplicações práticas, né? O governo tem um projeto... E só um detalhe, aí me permitam dizer algo, até conversei com o Eliomar e a Ana hoje no almoço, conversávamos sobre isso, mas então, agora acho que é importante dizer isso. Eu não sei se os irmãos sabem, isso não é importante para nós aqui, mas eu sou pesquisador, eu sou historiador de formação, e eu fui habilitado a fazer isso. Sou professor na Universidade Federal desde 1993, então eu possuo uma carreira acadêmica. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é por nada, não. Gente, olha, ser professor de universidade, ter doutorado é um trabalho, não é um status. Tem gente que acha que é status, né? Tem gente lá na minha igreja que diz assim, ai pastor, o senhor me inspira, eu quero fazer doutorado. Eu pergunto para ele, você quer fazer doutorado para quê? Doutorado é porque se você vai fazer pesquisa. Você vai ser pesquisador? Não. Ah, você quer só o título? Não perca tempo não, 4 anos da sua vida, não. Agora, se você fosse um pesquisador e tal, aí sim. Se isso for melhorar a sua vida, sim. Então, é nessa visão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque de muitos anos para cá, nas leituras que eu tenho feito, na universidade, na academia, o que eu tenho ensinado aos meus alunos, eu tenho a total convicção de que o pensamento de esquerda emburrece, o pensamento de esquerda embota, o pensamento de esquerda aliena, o pensamento de esquerda mundaniza. Então, se nós queremos ser crentes inteligentes, piedosos, santos, e que buscam a glória do Senhor, não há a menor possibilidade de concordar com o que quer que seja do que vem do pensamento de esquerda. E quando eu falo pensamento de esquerda, eu estou falando de uma ideologia, estou falando de eu não estou aqui tratando só de partido político, só de um viés que é o marxismo, não, estou tratando de um modo de raciocinar. Não há a menor possibilidade. E é interessante porque eu tenho levantado muitos inimigos na universidade por causa disso, vocês podem imaginar, né? Não foi fácil, mas, por outro lado, Deus tem me dado a possibilidade de adquirir também o respeito deles. Mas eu posso assegurar isso, principalmente como crente, mas também como pesquisador. Eu posso dizer isso. Só para dar igual o governo tem um projeto que até 2022 ou até 2025, todos os alunos estarão nas escolas, oferecer escolas para ficar de tempo integral. Ou seja, isso é um princípio de sacar o filho do lar e levar para umas... Sim, esse é o objetivo do pensamento de esquerda. O fato de obrigá-lo a ir para uma escola onde um Ministério da Educação determina o que deve ser ensinado lá, isso já mostra que existe a tentativa. Gente, não é neutro. A esquerda não é neutra. Não é neutro. E quem está por trás da esquerda são essas 3 forças: o mundo, a carne e o diabo. E qual é o objetivo principal do todo e qualquer pensamento de esquerda? Se insurgir e destruir a Cristo. Não se enganem. Se há universitários aqui, por favor, se liberte disso. Tenha coragem de se libertar disso. E desenvolva no seu coração uma visão de mundo unicamente construído a partir das Escrituras. Por favor, jovem, por favor, não ceda ao canto da sereia, porque nos parece uma mulher meio peixe belíssima, mas quando nos aproximamos, se transforma num monstro destruidor. O pensamento de esquerda vai te afastar do Senhor. Aliás, eu vou falar isso quando falar sobre criação de filhos. Pergunta, pode fazer, meu irmão. Pastor, num dado momento com aí... dó e piedade. Lógico. Dado momento aí, o senhor até citou Isaías, a questão de... O senhor discorreu, assim, mas muito breve, o senhor fez
um comentário muito breve, se o senhor puder esclarecer um pouco mais, a questão de o homem apoiar a mulher no seu ministério. Entendeu? Então nós sabemos que até na nossa denominação há mulheres que elas têm determinados ministérios, sei lá, palestras, pastoras eu não sei, não conheço, mas que tipo de ministério seria esse? E se o senhor discorresse, qual a posição do senhor claramente? Porque eu entendi que não é certo que, de repente, eu apoie a minha esposa em determinado ministério. Que ministério seria, assim, para ser mais específico, para ficar bem claro para todo mundo? Assim. Corretíssimo, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente sempre precisa entender o princípio geral das Escrituras. Então, o princípio geral das Escrituras é que a mulher, ela precisa ser a auxiliadora do homem, e não vice-versa. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que a mulher não pode assumir nenhum papel, seja no ministério, seja em casa, seja em qualquer circunstância, em que ela tenha a liderança e o homem passe a ser o seu auxiliar. Isso de forma nenhuma. Agora, isso é diferente de apoiar. Isso, e talvez não tenha ficado claro, porque eu não tenho... Por conta do tempo, né, irmãos? Assim, senão, o ideal é se nós passássemos hoje as 3 palestras falando sobre a submissão feminina. E falaremos nas 3 áreas, inclusive. Casa, sociedade e igreja. Mas o fato de você não pode ser um auxiliador, mas você pode ser um apoiador. Eu posso dar o exemplo da minha esposa. A minha esposa, ela é mestra do bem. Ela é uma mulher inteligente, ela consegue preparar uma palestra, um estudo, mas ao mesmo tempo ela é tímida, ela recebe convites, já recebeu convites, por exemplo, para falar fora do estado, mulheres piedosas, algumas irmãs já falaram, olha pastor, fala com Sandra e tal, e ela, não, de jeito nenhum, não vou, não sei o que e tal. E o que eu tenho dito para ela? Eu tenho até pastoreado o coração dela nesse sentido, dizendo, amor, cuidado com o que você está fazendo, com o talento que Deus concedeu a você. Então, se você é capaz de ensinar outras mulheres, então você deve estar pronta para isto. Então, sempre quando alguém a convida, não é, na minha frente, então é até engraçado. E claro que eu levo em consideração muitas coisas, mas quando alguém, Sandra, nós vamos ter uma reunião de mulheres, eu queria que você falasse sobre santidade da mulher toda, eu digo, a princípio está aceito o convite, né? Aí ela olha para mim, digo, está aceito o convite. Aí em casa, então, eu digo, amor, não, por favor, não esconda isso. E é interessante porque, nesse sentido, eu também a vejo como cooperando com o meu ministério. Como seria salutar se Sandra estivesse aqui e tivéssemos só as irmãs e ela desse esse primeiro estudo que eu dei? Como seria salutar? Então, é nesse sentido. E por isso que nós não só podemos, mas devemos apoiar a nossa esposa, e não é só no sentido do ministério, né? Mas no que ela está fazendo, como mãe, como a própria minha esposa, em afazeres remunerados. Claro, ela precisa do nosso apoio, não se trata de ser uma atividade que você faça por sua conta e risco, pelo contrário. Então, eu queria dar esse exemplo. Então, se uma irmã, por exemplo, tem um ministério que é totalmente feminino, é um ministério, um trabalho, porque é claro, né? Eliomar falou, existem 2 tipos de ministérios gerais na igreja, né? Que é o da palavra e o da misericórdia. Então, se existe nesse sentido, como mestra do bem, eu gosto muito dessa expressão de Paulo, mestra, ele fala com toda tranquilidade, são mestras e mestras do bem. Então, se uma mulher ela é mestra, isso é bíblico, e ela vai sê-lo para as outras irmãs, é claro, ela vai precisar do apoio do marido. O marido não pode, amor, a igreja lá de Suzano, me convidou para dar uma palestra. Não, você não vai não. Por quê? Não, porque eu não quero. Aí você não vai fazer almoço, não vai não. Fala para ele que você não vai não, porque eu não deixei. Bem, o que é triste, é que ela vai ter que se submeter a essa atitude bruta,
irracional, pecaminosa. Mas ela vai dizer, tá bom, amor. Tá bom, irmãs, meu esposo não deixou. Mas ela deve, como eu mostrei no final, deve botar os joelhos no chão e dizer, Senhor, converte o coração do meu marido, né? Eu quero exercer aquilo que o Senhor deixou para mim. Então, minhas irmãs, é isto. Por isso que há uma diferença entre você ser auxiliar e você ser apoiador. É diferente. Por exemplo, o próprio trabalho remunerado que a mulher possa exercer, o marido pode e deve apoiar. Nesse sentido, é nesse ponto, porque, é como eu disse, o pastor precisa ter muito cuidado da forma como ele constrói as coisas, porque as pessoas já não... Será que ele quis dizer isso? Não, o marido, ele deve... Aliás, eu vou falar sobre isso, eu estou até antecipando. Mas ele deve ser apoiador. Minhas irmãs, vocês podem sim ter trabalho remunerado. O princípio é simples. Esse trabalho não pode sufocar a sua postura de esposa, mãe e dona de casa. É isso. É simples. Então não tem muito, porque eu sei que nós muitas vezes, eu também sou assim, nós somos assim, eu me incluo, e muito, porque eu me conheço. A gente gosta de regras, né? Checklist. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Não, é princípio. Então eu vou utilizar... É interessante, irmãos, e que vocês concordam comigo, que uma mesma prática, ela pode ser bênção ou maldição. A mesma prática, pode ser. Depende muito dos princípios por trás daquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que eu comecei com Provérbios 31. Agora, o que eu disse, e repito, Provérbios 31 não diz que a mulher tem que ter uma carreira profissional, que ela se torna caçadora, que ela se torna provedora. Não. Isso não. Isso é papel do homem. O papel da mulher está ligado ao lar. Sempre. É uma responsabilidade que o Senhor tem concedido a ela. Mas no sentido da atuação da mulher, no seu trabalho remunerado, no seu trabalho na igreja, né? Vamos supor que ela seja uma mestra do bem, e ela pode, claro, o marido tem que apoiar. E o que é apoiar? Não, amor, deixa que eu te levo lá. Minha esposa foi falar num acampamento, ela disse assim, ai amor, mas eu sozinha eu não tenho como não, eu vou no ônibus lá. Eu falei, não, uma preletora da sua estirpe não anda de ônibus, é alto lá, vou levá-la de carro. Né? E às vezes até eu digo para ela, eu digo assim, amor, eu posso ficar na sua palestra? Não, de jeito nenhum. Né? Ela diz, vai ser gravada, aí você ouve a gravação e aí você faz as considerações. Geralmente quando ela vai dar palestra para as mulheres e tem um homem, ela é muito cuidadosa, né? Ela fala assim, olha, eu quero dizer, meus amados, meu querido irmão, abençoado, né? Quero dizer assim, essa palestra é para as mulheres. A palavra de ensino que eu trago aqui é para as mulheres. O irmão está apenas como um espectador. Né? Então, ela às vezes até brinca, né? Qualquer coisa que o irmão precise de ensino, vá ao meu marido, ela fala. Né? Então, é nesse sentido. Então, é por isso que, por exemplo, a mulher, ela tem essa habilidade do Senhor na igreja, ou mesmo criatividade num trabalho, e aí, em absoluto. Lembra quando eu falei sobre... É porque às vezes a gente fala alguma coisa, mas fica tão latente um aspecto que nos choca, a gente esquece o que foi falado. Lembra quando eu falei, o meu futuro marido é médico. O que foi que eu disse? Ela deixa de fazer o curso X para fazer enfermagem. E é um trabalho remunerado, ela vai ganhar com aquilo. Mas ela está com o seu esposo, de alguma forma está. Também não significa dizer que a mulher só possa exercer trabalho, viu como o pastor tem que ter cuidado com o que diz, né? Não significa dizer que esse trabalho que traz renda, não, só pode ser se estiver ligado ao trabalho do meu marido. Não, mulher faz tricô, eu não faço tricô, né? Não sei nem para onde vai isso. Então, sei lá, ela é uma... ela é habilitada para ser professora de crianças na escola. Não é uma coisa que para mim não. Mas o que precisamos entender são os princípios. Então a mulher, ela não pode dirimir. Foi aquilo que eu falei, nós estamos preparando a nossa filha prioritariamente para ser o quê? E aí é o problema, porque nós estamos preparando nossas filhas para serem prioritariamente caçadoras, para terem uma carreira, para
simplesmente concorrer com o marido em casa, em questão de trabalho. É lógico, minha filha, por exemplo, ela está estudando, ela quer fazer vestibular e ela vai fazer universidade. Claro, e ela tem todo o nosso apoio. Estou lá, eu pagando os cursinhos que ela faz e tudo, mas sempre eu e minha esposa temos dito a ela, filha, o curso que ela não está em dúvida ainda o que escolher, mas temos dito para ela, o que você escolher, lembre-se, você precisa ser bênção para seus filhos, para seu marido, para sua casa, para sua igreja, lembre-se disso. E lembre-se que você é auxiliadora, você é a vice-presidente do lar. Esse é o problema. Porque quando existe concorrência, bem, nós vimos isso em Brasília, né? Tinha a presidente e tinha o vice. Romperam, cada um para um lado. Olha o que aconteceu. O vice-presidente, dizem, né, que apareceu partido e tal, está lá. A presidente saiu e ele está lá. É assim em casa também. Quando a mulher ela deixa de ser auxiliadora, ela deixa de ser submissa e ela passa a ser concorrente, esse lar já está destruído. Esse é o princípio, né? Esse é o princípio básico que nós devemos. Então eu quero reiterar aqui que o homem não pode ser auxiliador da sua esposa naquilo que ela exerce na igreja, mas ele deve ser um apoiador, apoiar a sua esposa. Ah, sim, claro. É por isso que tem que existir o equilíbrio, né? Tem que existir esse bom senso da mulher. E é muito importante perceber isto. O aspecto funcional. O homem é líder, a mulher é auxiliadora. É assim que funciona. O homem tem obrigação de trazer provimentos para o lar. A mulher tem obrigação de cuidar do lar. É isso. Esses princípios, eles não podem ser, em absoluto, quebrados. Como foi a pergunta dele, muito pertinente também. E aí, quando o maridão perde o emprego? Aí, então, a mulher que tem um afazer remunerado, um trabalho remunerado, não, eu também vou sair, porque... Não. Mas é lutar, é necessário que se lute, se busque o Senhor por piedade, por graça, para que esse marido consiga logo o emprego. Porque se essa situação perdura, há tendência, nem sempre, mas a tendência é causar um certo desgaste. Né? Se causa. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Irmãos, nós precisamos entender que reino de Deus, por isso que o cristianismo é o pensamento perfeito, o evangelho é perfeito. Porque não é que ele se adapta a toda a cultura. Não é isso não. Tem que ter cuidado com essa expressão. Ele se aplica a todas as circunstâncias da vida. Desde nós aqui em Poá, no estado de São Paulo, aos aborígenes lá do centro do continente da Papua Nova Guiné, lá da ilha da Papua Nova Guiné. O evangelho se aplica, porque é perfeito. Então é nesse aspecto que devemos agir. Mais alguém tinha uma pergunta para fazer? Está respondido. Então pronto. Então tá, joia.